E hoje eu tenho a honra de receber aqui Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor, professor. Obrigado pelo convite, digo a mesma coisa, mas quem sabe logo a gente se revê de novo ao vivo. Eu fui ao supermercado no final de semana e me chamou a atenção a quantidade de gente dentro do supermercado, fingindo que estava fazendo compras, nitidamente, para encontrar com clientes que tinham dinheiro para falar, por favor, coloque alguma coisa no seu carrinho para mim. Isso dentro do supermercado não dá para você não ver mais. E eu acho que isso vai ficar cada vez mais em todas as situações. A gente vai se deparar com essa pobreza extrema que a gente simplesmente antes fechava o vidro do carro e fingia que não estava olhando para ela. A minha impressão é que a gente não vai conseguir desver isso, essa parte invisível da sociedade. Você acha que a gente vai voltar a desver? A epidemia, Mariana, ela é um documento histórico que nos dá a chance, ela é uma tragédia, mas como toda tragédia, ela nos dá a chance de consertar algumas coisas. Tem um livro chamado, em inglês ele se chama The Great Leveler, que a tradução imediata seria o Grande Nivelador. Esse livro, ele estuda a desigualdade social da Idade da Pedra até agora. É um livro peso pesado para entender esse tema. Só que ele passa, inclusive, por grandes epidemias e guerras. Nessas epidemias e guerras, o que acontece? Ele mostra que, em algumas delas, você tem revoluções políticas como a russa, a chinesa, você tem um impacto que num determinado momento diminui a desigualdade. O que diminui a desigualdade são momentos de grandes crises. A desigualdade não diminui por amor. A desigualdade diminui na porrada. Na dor. Na dor, exatamente, né? E algumas epidemias, a desigualdade diminui. Porém, ele diz que essa epidemia não há indícios que ela vai diminuir, porque a letalidade dela é baixa. Ela é baixa. A gente tem a impressão que é alta porque a população hoje é muito maior no mundo, logo, estatisticamente é maior. Sempre bom lembrar que cada morte é um absoluto. Nós estamos discutindo estatisticamente. Em redes sociais a gente toma esses cuidados, né? Sem dúvida, preciso deixar claro, né? Porque as pessoas pegam frases e transformam numa estupidez. Cada morte é uma perda e não é relativizável. Epidemiologicamente, em comparação com outros níveis de letalidade estatística, essa epidemia tem uma letalidade baixa. A população é alta no mundo, portanto, é alto o número, no final das contas, de mortes, e a exposição. Nunca houve uma epidemia tão transparente como essa, em números. Ainda que pode haver números errados, mas os números são sempre altos. Isso gera em nós a sensação de que a epidemia é grande em termos de letalidade. Mas, diz o historiador, ela não é. Qual é a consequência disso? Ela não vai fazer impacto na mão de obra, como a peste negra fez. Ela não vai criar uma situação de desarranjo da elite, a tal ponto que a elite fique miserável. Porque uma das coisas que diminui a desigualdade é fazer ficar todo mundo pobre. É um rolo tão grande que você diminui a diferença porque quem está em cima cai. Não é o contrário. É quem está em cima cai. Resultado, ele fala, olha, é possível que a desigualdade aumente depois dessa epidemia. Ela não vai matar no número da peste negra, por exemplo, da gripe espanhola, e as pessoas que têm capital, elas continuam girando o trabalho graças a ferramentas como essa, certo? Continuam monetizando de alguma forma o trabalho, além do ativo que elas já tinham, que nessa hora é ativo, que elas tinham guardado, que está acumulado e aplicado de alguma forma, a casa dela virou um ativo, o Netflix virou um ativo, para sobreviver esse processo. Então, a educação vai para o online, quem tem melhores ferramentas acompanha melhor. Agora, se você tivesse um tempo maior, a tendência é que quem tem menos ferramenta vai aprender menos, certo? É que o tempo vai ser menor. Então, a conclusão do historiador é que o mundo vai sair mais ou menos igual. Nos países que têm mais desigualdade, com mais desigualdade, que é o nosso caso. Os pobres estarão mais pobres, a classe média baixa estará mais pobre,
a classe média estará mais pobre. Se a gente seguir o historiador, nós vamos desver o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa que pede para você colocar a comida dentro do carrinho, ela está, por questão de temperamento, questão de educação, de personalidade, de história familiar, ela está a um passo do saque. Ela é uma pessoa honesta, que está com fome, ela pede para você botar algo no seu carrinho para ela. Então, ela está naquela posição de pedir legitimamente ajuda. Para nós não desvermos essa situação, tem dois jeitos. Ou a gente entra numa situação de desordem social, de pobreza muito grave e violência, que ninguém quer, ou a gente vai ter que, de fato, a elite deixar de ser sem vergonha, deixar de ser mesquinha e achar, por exemplo, que dá para fazer lockdown porque ela está numa casa de praia, muito segura, com muita comida e muita garantia, certo? E a classe política vai ter que deixar de ser tão canalha. Eu não acho impossível isso acontecer, mas eu acho que isso só acontece se a gente tiver algum grau de transtorno. Que, por exemplo, a elite comece a ficar com medo mesmo. Eu não estou chamando a população para invadir casas de praia, nem estou dando uma de bolchevique leninista, certo? Mas o que eu quero dizer é assim, a história nos ensina que as pessoas se mexem socialmente quando tem medo, para o bem e para o mal. A insegurança é um motor muito poderoso. A necessidade é a mãe de todas as mudanças, como se fala. Toda vez que eu estou discutindo a pandemia na mídia e tal, essa é a minha única esperança, que a gente não consiga desver isso.